Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos na nossa 12ª aula de língua portuguesa, utilizando a apostila de conteúdos do terceiro bimestre. Nessa aula, nós vamos falar de palavras escritas com S e som de CH, de sh. E vamos falar também sobre os verbos. Para começar essa aula, vamos falar daquelas palavras que indicam a ação ou o sentimento de alguém. Essa palavra também pode indicar ações de elementos da natureza. Essas palavras são os verbos. Você lembra que nós estudamos bastante dos verbos no bimestre passado e nesse bimestre vamos relembrar algumas coisas muito importantes que você precisa saber sobre os verbos. Eu quero te lembrar que esse conteúdo está lá nas páginas 55 e 56 da apostila. Toda vez que você vai escrever uma frase em um texto, você precisa usar um verbo, porque na maioria das frases que você escreve, você precisa usar palavras que indicam a ação de um personagem ou de um objeto, ou o sentimento de um personagem ou de objeto. Ainda pode ser que você precise usar palavras que vão indicar a ação de elementos da natureza. Eu quero que você saiba, é muito importante que você entenda que os verbos são palavras que podem indicar quando uma ação foi realizada. Lembre-se que todo verbo indica uma ação. E agora nós estamos pensando também que o verbo pode indicar quando alguma coisa aconteceu. Se eu penso em quando algo aconteceu, eu estou falando do tempo que algo aconteceu. Então, eu posso ter verbos que indiquem algo que já aconteceu, que está no passado, algo que está acontecendo no presente ou algo que vai acontecer no futuro. Eu quero que você perceba que todo verbo indica o tempo que algo está realizando pela sua última letrinha que muda. O verbo chover vai mudar para choveu quando ele está no passado. Perceba que no lugar da letra R eu coloquei a letra U. Se o verbo chover indica algo que está acontecendo, eu vou tirar a letra R e apenas vou escrever chove. Se o verbo chover está indicando uma ação que ainda vai acontecer, eu adiciono a letrinha A junto com um acento agudo e fica choverá. Todo verbo indica uma ação. Uma ação está dentro de uma frase. Observe a frase 1. Ontem choveu a tarde inteira. Por que eu usei o choveu? Porque é uma coisa que aconteceu ontem. Quanto tempo ficou chovendo? A tarde inteira. Perceba que o verbo chover trocou a última letra R pela letra U, para ficar no passado. Observe a frase 2. Chove em Campinas. Chove indica que algo está acontecendo nesse momento. Em Campinas indica o lugar onde está chovendo agora. Então perceba que o verbo chover no presente perdeu o R e ficou chove. Observe a frase 3. Será que choverá amanhã cedo? Nesse caso, o verbo chover está como choverá porque está indicando algo que vai acontecer ainda. Quem me diz que é algo que ainda vai acontecer são as palavras será e as palavras amanhã. Perceba que o verbo chover foi para o futuro, adicionando a letra A com acento agudo no final. Assim como o verbo chover, outros verbos fazem o seu passado de forma parecida. É o que a gente vai ver agora. Assim como em choveu, os verbos podem indicar o passado usando a letra U no final. Exemplos: viveu, alguém que já viveu. Cantou, alguém que cantou no passado. Jogou, alguém que jogou no passado. Perdeu e perdoou
são formas desses verbos no passado. Esses verbos indicam algo que já aconteceu. Eu quero que você saiba que o jeito como o verbo está escrito, qual letrinha vai estar no final dele, vai depender de quem está fazendo a ação e de quando essa ação está acontecendo. Então, pode ser que duas frases estejam no passado, mas a forma como o verbo vai estar é diferente porque essa ação está sendo feita por pessoas diferentes. Observe as duas frases de baixo. Eu comprei 2 camisetas. Então, quando sou eu que faço a ação, o verbo comprar muda para ei. Então, em vez de comprar, eu tiro o A e o R do final do verbo comprar e adiciono o e o i. Mas, se a frase for ele comprou 2 camisetas, se quem faz a ação é ele, o verbo vai ganhar as letrinhas o e u. Você percebeu que o verbo muda de acordo com quem está fazendo a ação e de acordo com quando aquilo aconteceu? Se a ação foi feita no passado e eu que fiz a ação, eu vou trocar as 2 últimas letrinhas por ei, como em comprei, joguei, cantei, perdi, sonhei. Mas, se é ele que está fazendo a ação, eu vou mudar as 2 últimas letrinhas para ou. Comprou, jogou, perdoou. É muito importante que você saiba identificar na frase quem está fazendo a ação e quando aquela ação aconteceu, para você saber a forma correta de escrever o verbo. Outra dica que eu tenho para te dar é que quanto mais textos você ler, mais você vai saber a forma correta de se escrever o verbo de acordo com quando a frase está acontecendo e de quem está praticando a ação. Outra coisa importante para a gente falar sobre os verbos é que os verbos também podem ter singular ou plural, porque eles acompanham o que acontece com os substantivos que estão ligados a ele. Então, se o substantivo que indica quem está fazendo a ação está no singular, o verbo também vai estar no singular. Se o substantivo que indica a ação está no plural, o verbo também está no plural. Observe esses 2 exemplos que vão nos ajudar a entender melhor. Na primeira frase, nós temos um substantivo no singular, porque só tem um menino, o menino. Então, nesse caso, nós usamos o verbo fazer no passado, na forma fez. O menino fez a atividade. Mas vamos imaginar que nós estamos numa sala de aula com muitos meninos. Então, nessa sala não existe somente um menino que fez a atividade, mas mais de um menino. Então, nesse caso, a frase tem que estar no singular, meninos. No caso da palavra meninos, o verbo fazer no passado vira fizeram, porque eles, os meninos, fizeram a atividade. E o menino é o ele. Então, ele fez e eles fizeram. Perceba que o verbo mudou o seu finalzinho, porque em um caso ele estava no singular e no segundo caso ele estava no plural. Mais uma vez eu te falo, para você entender a forma correta de escrever um verbo, você precisa ler muitos textos para que você se acostume às formas corretas de escrever um verbo. Então agora, para terminar essa aula, eu vou falar para você daquele caso onde a letra X dentro da palavrinha tem o som de CH. Primeiro, eu quero te relembrar que a letra X é uma letra muito engraçada, porque ela pode ter 4 sonzinhos diferentes. Ela pode aparecer com o som de CH, o X. Ela pode aparecer com o som de S ou SS. Ela pode aparecer com o som de CS, o X.
ou ela pode aparecer com som de Z. Hoje, nessa aula, nós vamos estudar aquele caso onde a letra X tem o som de CH. Existem algumas regrinhas que explicam quando nós devemos usar o X e quando nós devemos usar o CH. Eu vou te mostrar duas regrinhas para você aprender quando você deve usar o X. Se existe o som de CH e a palavra começa com ME, então nós vamos usar o X, como é o caso do verbo mexer. Mexer se escreve com X e não com CH, porque mexer começa com ME. A única exceção para essa regra é a palavrinha mecha, que é um conjunto de fios, podem ser fios de cabelo que formam uma mecha. Outro exemplo que mostra palavras com som de CH, mas que se escrevem com X, é o caso de palavras que começam com EN. Sempre que a letrinha tiver som de CH, mas a palavra começar com EN, nós vamos usar o X, como é o caso de enxada e de enxame. Enxada e enxame se escrevem com X e não com CH, porque elas iniciam com EN. Espero que você tenha gostado de aprender novas formas de escrever os verbos e espero que você tenha gostado de aprender mais duas regrinhas de como escrever palavras corretamente usando a letra X. Eu te vejo na próxima aula de língua portuguesa. Até lá!